Geografia e história são matérias muito importantes. Eu tive bons professores de geografia, tive outros horríveis, daqueles que decoravam conceitos, definições e ficavam repetindo essas coisas como se isso fosse inteligência. Mas são matérias importantes, geografia e história. Alguns acreditam que geografia é só decorar nomes de cidades, de países, saber a capital de um lugar X e etc. Já basta. Outros acham que história é apenas saber quem fundou, quem foi o primeiro isso, primeiro aquilo, primeira lei, primeiro decreto, constituição, etc. E já basta. O que é uma pesquisa preguiçosa, né? É uma pesquisa ruim, é um trabalho acadêmico e intelectual medíocre e incapaz de produzir boas decisões. Geografia e história são importantes. Importantes para criar sabedoria militar, que vai impactar em muitas áreas, como economia, religião e tudo mais. Gostaria de gravar esse vídeo porque é uma reflexão bastante interessante. Se eu falasse com Deus diretamente e diariamente, o que não é algo que eu recebi de Deus, eu faria algumas perguntas pensando em usar a onisciência de Deus para o bem do Brasil. Eu faria essa pergunta que eu acho muito importante. Já que Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o futuro, Deus poderia dizer qual o melhor caminho, qual a melhor escolha. Mesmo sabendo que para Deus, um país rico ou pobre, guerra ou paz, essas coisas não são a prioridade de Deus. Basta ler o Antigo Testamento, basta olhar um pouquinho a história. As prioridades de Deus não é a paz perfeita ou guerra ou etc. Essas não são as prioridades, não. Enfim, acho que tem algo cobrindo aqui. Então, prosseguindo, continuando. Se eu falasse diretamente com Deus, eu iria querer saber qual a melhor escolha. Ou, dentre as alternativas, quais as melhores, ou algo do tipo. Vamos colocar o problema na mesa. O problema é o seguinte. Está chegando aí um evento climático chamado El Niño, que das últimas vezes que aconteceu algo dessa magnitude, trouxe grandes prejuízos econômicos para toda a América do Sul, etc. É algo inevitável. Está vindo, muitas pessoas estão falando, é o Niño ou algo assim. E vai impactar, enfim, o Brasil economicamente de muitas formas. Se isso é uma realidade, isso não dá para evitar, então temos que colocar esse evento que está chegando na América do Sul e vai impactar o mundo inteiro, colocar isso na mesa, né? Quando José do Egito ficou sabendo que estava vindo uma grande fome, uma grande crise, o que ele fez? Ele falou um plano para Faraó, e Faraó ouviu. Eu acredito que mesmo eu e muitas pessoas não tendo muita influência, a gente pode colocar os problemas na mesa e pensar. Então vamos colocar a primeira questão. A primeira questão é esse tal de El Niño, esse evento climático que vai mudar muita coisa na América do Sul. Outro problema, tal do INSS, tal do tamanho do Estado brasileiro, a questão das aposentadorias, dos impostos e tal, as contas públicas. Alguns analistas, mas que pararam de criar aquelas matérias que parecem mais terror acadêmico ou algo do tipo, dizendo quando vai ser o fim do mundo, etc., a quebra do Brasil, a falência do Brasil, né? Parece que eles pararam de tentar criar datas, mas eu acho válido fazer essas contas, enfim, com tantos avanços da inteligência artificial. Acho que não é inútil ficar calculando quando que um país pode quebrar, falir, estar em colapso, etc, etc. Apesar de muitas especulações errar, esses sustos, esses alertas podem fazer as pessoas refletirem, né? Prioridades, o que é mais importante, desfrutar de prazeres agora
e no futuro quebrar o país, ou fazer alguns sacrifícios agora e no futuro ter algum país, enfim, algo que sobrou, e não apenas destruição e caos. Chesterton, um escritor bastante combativo, católico em relação ao ateu, os ateístas, etc. Um escritor muito brilhante, escreveu Ortodoxia, escreveu O Homem Eterno, escreveu obras sobre Jesus Cristo, sobre apologética, contra o suicídio, contra o desespero, enfatizando a importância da coragem. Chesterton ele analisa o suicídio de uma forma que eu nunca li em nenhum lugar. Acho que a psicologia moderna, com essa teoria do frágil, do isso, daquilo, ela não aborda a questão do suicídio, da depressão, da forma que Chesterton analisa. Ele faz comparações bastante ousadas. E ele compara o suicídio como o pior dos pecados. É como se o suicida matasse todos os homens. Aquele homem que desiste da vida, para Chesterton, ele diz que é o pior dos covardes. É o pior dos pecados porque ele elogia o ladrão dizendo que quando o ladrão rouba algo e não suicida, ele está elogiando o objeto que ele roubou. Digamos que um homem rouba um beijo de uma mulher. Ela está andando, ele vai e rouba um beijo dela. Ele vai preso, então ele apanha, etc. Ao roubar o beijo dessa mulher para Chesterton, ele está conferindo valor ao objeto que ele roubou. Então, para Chesterton, nessa análise intelectual, ele considera o suicida alguém que nega a cometer um pecado como o roubo, porque ele não vê valor em nada no mundo. Nem para roubar o suicida presta. Olha que interessante. Ele compara também o estupro, que é a pessoa que rouba o sexo de uma pessoa. Ele também confere valor, porque se aquele corpo não valesse nada, ele não abusaria daquela pessoa. É algo muito pesado, é uma filosofia bastante nova para mim, faz muito tempo que eu já li isso, mas eu fiquei refletindo, uau, então para Chesterton, aquele que desiste da vida é o pior tipo de pessoa, ele é pior que o ladrão, pior que o estuprador, pior que o assassino. Porque o assassino, quando ele mata alguém, seja por qualquer outro motivo, ele está valorizando algo. Ou valorizando a sua vida, ou valorizando os seus sentimentos, ou valorizando a sua honra, ou valorizando alguma coisa. Então, para Chesterton, o pior pecado é desistir da vida. E diante do El Niño, dessa catástrofe climática que está chegando na América do Sul e vai abalar o mundo inteiro, provavelmente. Diante de terremotos na Venezuela, queimadas na Espanha e na França, e tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, rumores de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, possibilidades da Polônia ser atacada e outros países serem atacados, uso de armas nucleares ou não, etc. Diante de todas essas possibilidades, além dessa crise climática, temos outros problemas. Temos, como já disse, temos esse problema climático, é o El Niño, que vai afetar principalmente o setor de pesca ali na região da Colômbia, enfim, naqueles países ali perto. E vai afetar também tanto o sul do Brasil quanto o centro-oeste, enfim, vários lugares do país. Somado a isso, esse evento climático, nós temos a questão fiscal tributária do Brasil. E voltando a Chesterton, eu citei um pouco sobre Chesterton porque ele tem uma frase interessante. Acho que é a Sociedade Chesterton Brasil que traduz as obras do Chesterton para o português. Postou em algum lugar essa frase: a nação que só tem divertimentos não se divertirá por muito tempo. Vou repetir. A nação que só tem divertimentos não se divertirá por muito tempo. Me lembro também daquele livro do grande filósofo brasileiro, né, que teve o seu túmulo abandonado. Acho que alguns alunos do Olavo de Carvalho foram lá restaurar o túmulo do grande filósofo brasileiro, que o Olavo de Carvalho dizia que era o único filósofo que prestava. O único filósofo de verdade, enfim, Mário Ferreira dos Santos. E na obra A Invasão Vertical dos Bárbaros e muitas outras palestras sobre o que é o amor, o que é amar o próximo, etc. Esse grande filósofo, Mário Ferreira dos Santos, também nos avisa sobre, digamos assim, essa cultura de arrastar com a barriga os problemas e não querer resolvê-los, essa cultura de negar os problemas e não querer encará-los.
E unindo a frase do Chesterton, a nação que só tem divertimentos não se divertirá por muito tempo. Eu quero trazer essa reflexão. Então, temos o primeiro problema, um evento climático inevitável chegando. Dizem, pelo menos foi o que o vídeo do Thiago Nigro, famoso Primo Rico, né? Ele gravou um vídeo sobre isso e as propostas que ele deu nesse vídeo, está no canal dele lá, do Primo Rico, são no mínimo estranhas, né? Ele recomenda você se aliar com o lado mais forte, afinal, se a energia vai subir 200%, você compra ações na empresa de energia elétrica e você fica do lado de quem tem a faca. Mas também esse argumento é um pouco problemático, porque se você se aliar com o lado mais forte num momento de crise nacional, talvez você quebre junto com o lado mais forte também, porque, pense comigo, se toda a nação começa a ter problemas de eletricidade, porque as contas de energia de todo mundo está subindo 100%, 200%, se as pessoas não têm dinheiro para pagar 20%, 30% de aumento na energia, por que você acha que subir para 1.500% ou 2.000% o valor da energia vai mudar alguma coisa? Não vão pagar o mínimo, nem vão pagar o máximo. Ou seja, as pessoas sem energia elétrica, sem trabalho, sem renda, e as empresas de eletricidade, que muitos se aliaram, vão quebrar junto. Enfim. Então não acho uma boa solução. Talvez uma boa solução seja mudanças estruturais, avanço em tecnologia, avanço em pesquisa, para que as pessoas possam buscar formas alternativas e independentes de ter energia elétrica. Talvez já esteja mais do que na hora do Brasil perder esse monopólio de grandes empresas de eletricidade, não? Por que não investir em pesquisa e desenvolvimento ao ponto de as pessoas buscarem formas de ter energia solar gratuita ou com preços baixíssimos, autonomia na produção de energia elétrica, distribuição de energia elétrica cada vez mais descentralizada? Claro que muita gente vai perder muito dinheiro. Muitas empresas que têm investimentos bilionários vão sofrer com essas mudanças, mas eu acho que é melhor descentralizar e perder dinheiro do que todo mundo quebrar junto com a unificação tola, ineficiente, antiga, arcaica e pré-histórica do sistema de eletricidade, que já não é lá grande coisa, afinal, como muitos países adotaram soluções de transformar o sistema de eletricidade, que é feito antigo, enfim, naqueles postes que ficam poluindo toda a imagem do céu das cidades, provavelmente no futuro impedindo evoluções para carros voadores, táxi, enfim, drones, essas coisas. Muitos países adotaram a decisão de pegar os cabos dos postes de energia e colocar debaixo da terra. O que isso traz de benefício? Pode chover, pode ter terremoto, pode ter tempestade, pode ter ventos absurdos. O Brasil é o recorde de ventos, enfim. É um país que tem essa característica, enfim. Pode ter o vento que for, a tempestade que for, que os cabos de eletricidade da cidade estão por baixo do solo. Ou seja, essa transição inteligente, preparando para o futuro, para mim é uma solução muito melhor do que a que o Primo Rico, no seu vídeo, fez, dando a solução para esse evento climático, apenas comprando ações da empresa vencedora e vendo todo o país quebrando, todo mundo sem energia. Você fica aliado com quem pode aumentar o preço da eletricidade, e você não fica sem eletricidade, sem dinheiro, mas todo mundo quebra. Eu acho essa solução muito egoísta e muito simplista e errada, enfim. Para mim, se eu fosse alguém influente, um presidente, algo do tipo, eu pensaria em descentralização da forma de distribuição de energia e produção de energia e armazenamento de energia. Descentralizar e muita gente vai perder muito dinheiro, mas no futuro o país não quebra. E muitas pessoas não ficam sem eletricidade. Agora imagina, quantas áreas são afetadas quando um país fica no escuro? Pega as greves policiais, pega os apagões, pega quantos setores de inteligência, de segurança precisam de eletricidade. Imagine todos esses setores sem eletricidade. Delegacias onde não pode ligar um computador para fazer um processo e olhar uma análise de um caso jurídico. Todo o sistema praticamente jurídico do Brasil automatizado e precisa de energia elétrica. O custo e gasto com geradores
e tentar chorar o leite derramado. Depois disso é algo absurdo. Então eu acho um grande problema. Então eu prefiro colocar os cabos das eletricidades debaixo da terra. Eu prefiro distribuir a energia, descentralizar e criar autonomia, criar novas formas de produção de energia, enfim, separando as coisas, baixando impostos, fazendo algo bem radical mesmo. Zero imposto para quem quiser entrar no Brasil e criar empresa de energia eólica. Zero imposto, zero tributação, zero burocracia, zero corta tudo, distribui tudo, arranca todas as regras e deixa em poucos meses surgir energia barata e grande intensidade para muitas coisas que pode no futuro financiar muita coisa boa, como criação de data centers que gastam muita energia e muitas coisas em relação à soberania de dados. Então, é um plano basilar, estrutural, a longo prazo, enfim. Então, eu não acho a solução do primo rico para o evento climático inteligente. Eu acho assim uma solução bem, enfim, egoísta. Então, temos esse problema do evento climático, temos o problema da carga tributária, o tamanho do Estado brasileiro, e temos o problema internacional. A OTAN, com as suas regras de proteção militar mútua, tem muita coisa a nos ensinar. E é isso que eu perguntaria para Deus se eu falasse com ele, que não é o meu caso. Eu perguntaria para Deus, Deus, qual caminho o Brasil deveria seguir para ter paz, prosperidade e segurança? Devemos nos aliar com a Rússia, com a China, com a Índia, com o BRICS? Devemos nos aliar com Estados Unidos e Israel e todos os países que se aliarem com os Estados Unidos e Israel? Ou devemos ficar com o meio termo, que seria nós fazemos acordos comerciais sem a obrigação de proteção militar mútua? Afinal, o Brasil também não é como grandes potências militares no mundo. Mas essa escolha também tem um preço. A neutralidade tem um preço. E não escolher nenhum lado também é uma escolha. Escolher um lado pode ter ganhos bilionários, econômicos e muitas vantagens, mas também tem responsabilidades. Se você faz um acordo com um país e esse país investe pesado no seu país em muitas áreas e você ganha bilhões e bilhões, se ele declarar guerra com algum país e precisar, não sei, 20 mil soldados, 20 mil, 10 mil, 5 mil, você tem que mandar para a guerra. Seja da Força Aérea, da Marinha, do Exército ou de qualquer força especial. Você tem que mandar esses homens para a guerra. Ou você tem que recrutar do seu país, você tem que treiná-los e mandar para a guerra. Porque você tem que cumprir com os acordos. Então eu diria que são 4 possíveis escolhas. A primeira é abraçar de vez a Rússia e a China e dar muitas vantagens comerciais, como se fosse um casamento, e romper com a tecnologia da Starlink, do GPS, e muitas ligações militares até com os Estados Unidos, Israel e outros países, e fazer uma ruptura histórica que pode marcar a história do país para sempre. Então você abraça a Rússia, a China, a Índia e outros países, o Irã, e segue a vida, como se fosse um casamento. A segunda escolha é você abraçar os Estados Unidos e Israel. Você vai abraçar o famoso país de maioria protestante, etc., in God we trust. Para muitos católicos e evangélicos, isso pode ser a escolha de Deus, etc., a vontade de Deus, mas eu não acho que é tão simples assim. Não é simples. Existe uma teoria militar que, se eu fosse resumir ela, é uma teoria do chicote. Você estica um elástico e você solta e ele se move, ele não vai ficar parado, você esticou o elástico. O que os Estados Unidos, junto com Israel, fez com o Irã é histórico, nunca foi feito antes. Existem líderes ali que Lula conversou com outros presidentes, conversaram, tinham muito respeito no mundo muçulmano e árabe, e eles morreram. Foi realmente um movimento, aquela operação Epic Fury, foi um movimento histórico e sem precedentes. E muitos não estão considerando isso. Aconteceu um negócio lá no Irã e tal, alguns dias de guerra, e não aconteceu nada, mas pessoas importantes morreram.
Se essa teoria do elástico for verdadeira, como acredito que é, os Estados Unidos esticou um elástico, fez um movimento militar, tomou uma decisão. Quando os Estados Unidos, junto com o ICE, parece que deu carta branca para eles deportarem, matarem, fazer o que quiserem em relação às fronteiras, novamente esticou um elástico. Se Trump perde as eleições, os republicanos, etc., perdem as eleições, o que vai acontecer com esse elástico? Esse elástico vai passar para a mão de um governo diferente. E provavelmente esse governo novo, que pensa totalmente diferente do Trump, vai fazer o quê? Vai soltar o elástico. Você esticou o elástico e soltou. Quando você fere um animal, ele corre, se esconde. Mas quando o medo acaba, o que acontece com esse animal? Ele reage, ele ataca. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas então temos, eu diria que 4 opções para pensar para o Brasil. A primeira, apoiar a Rússia, a China, o Irã, a Índia e os países do BRICS. Não só acordos comerciais, mas proteção mútua militar como na OTAN. Você escolhe esse lado. E às vezes pode ser definitivo e não tem volta. Segunda opção, apoiar os Estados Unidos e Israel e todos os países que estão aliados aos Estados Unidos e Israel. Com proteção mútua, e se der guerra, der qualquer problema, tem que enviar militares e ter apoio militar, etc. Terceira opção, neutralidade. Você apoia a Rússia, China, Irã, Índia e todos os países do BRICS. Faz também acordo militar de proteção mútua mais leve, etc. Não muito radical. Ou não faz nenhum tipo de acordo de proteção mútua, apenas acordo comercial. E você também fica neutro em relação aos Estados Unidos e Israel. Basicamente, continua na mesma posição que o Brasil está atualmente, que seria essa terceira opção de eu não apoio ninguém, e se der guerra, der conflito, eu não tenho a responsabilidade nem a obrigação de enviar nenhum soldado. E também você não tem muito respeito quando vai negociar, quando você é neutro, né? Quando você quer acordos comerciais, quer investimentos, quer isso, quer aquilo, e você não promete ajudar no momento de guerra, você não tem muito poder de negociação. E a quarta opção é esperar. Esperar o que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos. Esperar se os republicanos vão ganhar, os democratas. Esperar se o Irã vai fazer atentados terroristas dentro dos Estados Unidos. É aquela coisa, né? Por muito menos o Irã, aquele mundo muçulmano árabe, já fez muita coisa doida no mundo. Será que eles vão deixar essas mortes de graça, barata? Não sabemos. É muito difícil afirmar. Mas também eu acho que é tolice, infantilidade achar que isso vai ser perdoado e esquecido assim. Vamos nos dar as mãos, vamos ser amigos, não aconteceu nada no Irã, etc. Eu acho muito difícil. Então, talvez a quarta opção, eu não sei. Eu não tenho a resposta. Esperar, será que é o melhor? Não sei. Mas se esperar significar ainda sofrer alguma retaliação de algum país, etc., talvez seja difícil esperar, não é? É difícil ficar analisando, esperando. Será que os Estados Unidos vai ficar tão quebrado? Vai ficar tão fragilizado, sendo aquela coisa do elástico, né? Será que tudo que a administração de Trump, da atual Casa Branca, fez, será que esse elástico que foi esticado vai ser solto? E todas aquelas pessoas que atravessaram as fronteiras vão voltar 10 vezes mais, 100 vezes mais. E os ataques terroristas vão acontecer mesmo Trump perdendo as eleições, etc. Não sei. Talvez os Estados Unidos se torne um país leproso, um país radioativo, digamos assim, e um país que não vale a pena ser amigo, etc., por muitos aspectos. Um país perigoso, um país que, se você apoiar publicamente, você pode sofrer atentados terroristas, etc. Então a quarta opção é esperar. Qual é a melhor escolha para o Brasil? Sinceramente, eu não sei. Talvez esperar e fazer os investimentos em infraestrutura e ficar sozinho numa posição neutra? Talvez seja a melhor escolha, não sei. Talvez fazer os investimentos se preparando para esse tal de El Niño, esse evento climático desastroso, tomando as decisões corretas em relação à infraestrutura e não apoiando nem a Rússia, nem a China, nem os Estados Unidos, nem Israel, nem ninguém, ficar neutro, etc. Talvez essa seja a melhor escolha.
Então, se eu falasse com Deus, eu ia perguntar para Deus: Deus, qual a melhor escolha? O que devemos fazer? Esperar e observar? Apoiar um desses países? Etc. Eu poderia citar mais 5 ou 6 opções que são variações ou combinações de todas essas. Mas isso talvez fica para outro vídeo. Então fica aqui a reflexão. Se você fala com Deus e tem essa resposta para esse enigma, essas grandes decisões, seria bom você perguntar para Deus qual que é o futuro, né? Porque eu não sei. Então, ore pelo Brasil, que Deus tenha misericórdia de nós.